Agora nós vamos estar meditando na palavra que Deus nos dá. Nós temos o texto para tomar como referência hoje em Reis. Essa história, segundo Reis, no capítulo 15. Essa história é repetida na Bíblia. Ela está presente também nos livros de crônicas e algumas delas nos livros proféticos, como o profeta Isaías, que profetizou nessa época. Nós vamos ler em 2 Reis, no capítulo 15, a partir do versículo 32, a história que menciona 3 reis. O rei Uzias, que tinha morrido, foi um bom rei, embora tivesse um final muito triste. O rei Uzias deixou o filho Jotão como rei e que fez um bom reinado, trazendo o povo para perto de Deus. Morreu e assumiu no lugar dele o Acais, que era filho dele, que foi um péssimo rei e fez desgarrar o povo. E nós vamos procurar entender um pouco desses detalhes a respeito desses reis. Tudo que está escrito na Bíblia é para nosso proveito e que cada um de nós receba as lições que a sua vida precisa. Os reis eram pessoas comuns, apenas eram escolhidos para aquela função. Na verdade, eles não eram escolhidos nem pela sua capacidade, eram colocados por serem os filhos mais velhos dos reis que iam saindo. E assim, aqueles reis eram colocados ali por graça, eles não tinham mérito em se transformarem em reis, eles eram colocados por uma circunstância, pela hereditariedade, e alguns deles buscavam a Deus e se empenhavam em fazer um bom governo, outros eram relaxados e se davam a vaidades. Tudo isso para nós são lições proveitosas. Tudo que nós temos é dádiva de Deus. Se temos um corpo, uma saúde, se tivemos pais que nos gerassem, se tivemos seios que nos amamentaram, se nós tivemos o alimento, o apoio, educação, se nós tivemos ajuda para chegar até onde nós chegamos, é por graça e misericórdia de Deus. Se alguém estudou, conseguiu fazer um curso superior, galgar um bom emprego, uma boa posição, tem que agradecer a Deus e não se vangloriar disto. Deus quer que aprendamos todas essas lições. E o que acontece quando alguém mal utiliza os dons que recebeu de Deus para vaidade pessoal, para coisas que não são de Deus, o que acontece? As consequências de uma vida desgarrada. Isso tudo também são lições que nós tiramos para nós. Então vamos a essa leitura. 2 Reis, capítulo 15, versículo 32. Quem já achou, diga amém. Amém. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha ele 25 anos de idade quando começou a reinar, relativamente jovem, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ou seja, morreu com 41 anos de idade, novo ainda. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez ele, o Jotão, o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu segundo fizera Uzias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos mais atos de Jotão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Supostamente que sim. 37.
Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá, quer dizer, apesar da bondade do rei, Deus começou a enviar contra ele a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias, que era rei de Israel, reino do norte. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. Em seu lugar reinou Acais, seu filho. A Bíblia não entra em detalhes se o Jotão estava preparando o Acais para sucedê-lo ou não. O mais provável é que ele não ligou para isso, porque ele morreu relativamente cedo, 41 anos de idade, tinha reinado 16 anos, provavelmente ele não pensava que morreria cedo. Ele deve ter pensado que ainda reinaria por muito tempo, porque o pai dele reinou 52 anos. Mas acontece que o futuro pertence a Deus. Nós não temos que nos apoiar em coisas do passado como se elas pudessem repetir. Deus tem uma história para cada um e as circunstâncias vão mudar. Qualquer um de nós pode encontrar a morte hoje mesmo à noite ou amanhã, por alguma razão, uma bala perdida, um acidente, uma enfermidade, por qualquer razão. A gente não vai necessariamente repetir a história de nossos pais. Não temos que ficar esperando muita coisa, nós temos que nos preparar para cada dia. O Jotão foi um bom rei, e nós vamos ver alguns detalhes mais do seu reinado, porém, aparentemente ele não preparou o seu filho, não educou bem, não preparou para sucedê-lo. Quando ele morreu, o Acais reinou em seu lugar. E aí nós vamos continuar a leitura. Foi uma coisa horrível na história daquele povo. Capítulo 16, estão acompanhando, amém? No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha ele 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, Davi seu ancestral, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. O relato aqui é sucinto, bem resumido. No livro de Crônicas, o relato é bem mais amplo e detalha os pecados que o Acais cometeu. Fez tudo que de ruim podia fazer. Torceu leis, matou, praticou violência, explorou os pobres, abominou as coisas de Deus, fechou as portas do templo, adorou ídolos, praticou idolatria de todo tipo, queimou o filho dele como sacrifício a demônios e por aí vai. Ele praticou tudo o que podia praticar de errado para despertar a ira de Deus. E o mais interessante, que ele era rei, e junto com ele levava o povo a estar com ele naquelas abominações. Aquilo despertou a ira de Deus em grande medida. Um governante, quando se levanta contra Deus, atrai maldição para o seu país. Versículo 5. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Se uniram dois países, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Interessante, não era que ele tinha exércitos, que ele era valente em guerra, que ele lutou, não. Por um milagre de Deus, e esse milagre é descrito no capítulo 7 de Isaías. Capítulo 7 de Isaías descreve esse milagre, como dois países mais fortes do que Judá se uniram para invadir e atacar Judá e não conseguiram, porque Deus não deixou. Então aqui a gente não fica sabendo por quê, mas se formos ao capítulo 7 de Isaías,
nós vamos ver o milagre que Deus fez sem que merecessem. E a pergunta fica: Deus faz milagre a favor de alguém que não merece? Pois é, faz. Deus é Deus de bondade, de misericórdia, e nós precisamos entender isso, porque como Deus faz milagres na vida de alguém que não merece, foi o que aconteceu. Por um milagre, Deus livrou. Por que Deus fez aquele milagre? Porque Deus queria preservar a linhagem santa da qual nasceria Jesus. Deus queria preservar a Bíblia. Deus queria preservar ainda o pouco de bom de revelação que ainda havia em Judá, porque Judá traria para nós a Bíblia, a revelação de Deus, e traria a descendência de Jesus, ou seja, a descendência da qual Jesus nasceria. Por causa disso, Deus fez aquele milagre de não deixar que duas nações muito mais fortes, unidas, conseguissem destruir Judá. Não conseguiram. Continuando, versículo 8. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali, ou seja, não venceram, não destruíram o país, mas tomaram algum território. 7. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que era o grande império da época, Assíria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para aqui e matou a Rezim. Interessante, nesse primeiro ponto o rei da Assíria foi favorável. Depois o rei da Assíria apertou bastante a Judá e na época do filho de Acais praticamente destruiu o país inteiro, o rei da Assíria. Só que na época era o Senaqueribe e quem reinava era o filho de Acais, o Ezequias, que buscou o Senhor. Então por isso Deus não deixou que ele terminasse de destruir. Destruiu tudo mais, porém Deus preservou a cidade de Jerusalém. Esse episódio também está bastante descrito na Bíblia, em outras passagens. Mas o foco aqui é descrever o reinado do rei Acás. E nós vamos continuar um pouquinho mais. Versículo 10. Os irmãos estão acompanhando, amém? Então o rei Acás foi a Damasco, capital da Síria, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acás tinha ordenado lá de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco, ou seja, fez aquilo muito rapidamente para presentear o rei com aquele novo altar que seria colocado no lugar do altar de Deus. 12. Vindo, pois, de Damasco, o rei Acás viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar, não necessariamente a Deus. 14. Porém, o altar de bronze, que era de Deus, que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ou seja, era um altar muito grande, pesado, ele botou lá num canto para não jogar fora, e mesmo porque era de um material bom, o bronze, ele não quis destruir. Então botou de lado como sucata para não usar mais. E 15, ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar, o novo que ele tinha mandado fazer,
o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergerás nele, porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. E nós vamos parar a leitura por aqui. Ela continua com alguns detalhes mais, e aquilo tudo culminou com a atitude do rei Acaz de, por fim, acabar com o templo e fechar as portas e não ter nenhuma atividade religiosa mais ali, nem a Deus, nem a demônios, nem a nada. Mas ele já tinha bagunçado por completo o templo do Senhor, misturando com tudo que era abominação, ídolos, altares a deuses estranhos, e por fim ele fechou também as portas por completo. Tão irado contra Deus estava aquele rei Acaz. Então nós vamos perguntar, o que faz uma pessoa se irar contra Deus? Bom, certamente o seu eu. A pessoa quer usar Deus, pede, Deus não atende. Então Deus que não atendeu, a pessoa larga para lá. Eu não quero saber de um Deus que não me ajuda em nada, um Deus que não me atende. Houve um cidadão que estava oferecendo patuá, ele, como se diz, acendia uma vela a Deus e ao diabo, mas aí largou a Deus de lado e foi servir a Satanás. E ele era um pastor de uma igreja neopentecostal, não é do nosso ramo, e ele usava muito as promessas de Deus para que o povo desse oferta, mas lá pelas tantas ele pediu muito dinheiro a Deus e Deus não deu. Eu ouvi dizer que ele ficou muito chateado com aquilo e disse, se Deus não dá, o diabo vai dar, eu vou ganhar muito dinheiro com o diabo. E então largou Deus e foi vender patuá e fazer trabalho de macumba, foi servir a Satanás, e ele dizia que era um servidor fiel de Satanás e ia vendendo os serviços dele para quem quisesse pagar. Por fim, o homem extrapolou tudo e foi parar na cadeia, preso pelo crime de estar lesando a boa-fé das pessoas para tirar dinheiro. Eu achei interessante a expressão dele, se Deus não der, o diabo vai dar. Há pessoas que estão querendo alguma coisa e querem usar Deus. Se Deus não atende, eles ficam com raiva de Deus e dizem que vão fazer ciúme em Deus, que vão buscar Satanás. Essas pessoas não têm uma ideia clara das coisas. Eles acham que Satanás é um outro Deus, que tem algum poder que pode confrontar o de Deus. Eles não entendem o que a Bíblia diz, que o diabo é totalmente submisso a Deus. O diabo conversa muito com Deus. O Lucifer está sempre na presença de Deus ainda. A Bíblia diz que ele vai ser lançado por terra. Depois que a igreja for arrebatada, o diabo vai ser lançado por terra e vai ter a sua morada somente aqui na terra. Ele não terá mais acesso a Deus. Por enquanto ele ainda tem acesso a Deus, onde ele nos acusa perante o Senhor. Ele é o acusador e ele tem esse trabalho. Outras missões ele recebeu de Deus, de praticar o mal e oferecer para as pessoas a alternativa do mal. Porém, tudo o que ele faz, só pode fazer nos limites estabelecidos por Deus, e Deus estabeleceu limites para ele poder agir. Ele é enganador, mentiroso, se faz aparecer por ídolo disso, Deus daquilo, para cada civilização, e o santo disso e daquilo. Ele tem a liberdade de Deus de mentir e enganar as pessoas que se deixam ser enganadas, e Deus estabelece limites. Você não vai usar força sobrenatural, que eu não vou deixar, para obrigar uma pessoa a crer em você, mas se ela quiser, usando o livre-arbítrio, eu vou deixar porque eu dei o livre-arbítrio a cada pessoa, e se cada pessoa quiser te seguir,
por conta dela, mas você não vai ultrapassar esse limite. Bom, Deus estabeleceu uma série de limites. O diabo não é onisciente, ele não sabe tudo, e ele tem uma série de outras limitações. Ele não é um Deus, mas ele tem a liberdade de mentir e enganar as pessoas dizendo que é um Deus. Quando as pessoas vão a um terreiro de macumba, quando vão a um terreiro de feitiçaria, elas são enganadas. Satanás se faz passar por muito forte. O satanismo fez uma Bíblia satanista e eles têm uma tese: Jesus foi fraco. Jesus foi muito bom, mas foi fraco, porque ele se deixou matar na cruz. Mas existe um mais forte que ele, que não vai se deixar vencer, que é Satanás. E então eles pregam abertamente a adoração a Satanás, que é o príncipe que domina o mundo, faz e acontece, e muita gente está acreditando nisto. Naquela época, o rei Acais também acreditou. Deus não fez as vontades dele. Na verdade, tinha que ser o contrário, ele obedecer a Deus, mas ele queria que Deus fizesse as vontades dele. Como Deus não fez, ele foi fazer biquinho e foi buscar em outro lado. Por isso, ele fez tudo aquilo de errado aos olhos de Deus, foi buscar em outros ídolos e deuses aquilo que o Senhor não tinha dado para ele. Provocou Deus a ira, mas o pior é que ele levou muita gente com ele, e muita gente foi servir a Satanás. Foi uma época muito triste. Deus agiu. Olha, você tem um direito, agora você vai ser responsabilizado por levar essas ovelhas, esses súditos também, para o pecado. Agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou agir disciplinando e castigando o meu povo, porque é meu povo, ainda que todo errado, ainda é meu povo. E Deus mandou o inimigo daqui, o inimigo de lá, mandou a fome daqui, mandou inimigo. Olha, foram muitos bandos de inimigos que vieram, dos arábios de um lado, os filisteus de outro, os sírios do norte, lá os egípcios pelo sul. Foi muita gente de todo lado que veio atacando e comendo parte do país. Deus não deixou nenhum deles acabar com o país, mas eles enfraqueceram bastante. É a maneira de Deus agir, com disciplina, para ver se a pessoa entende. Quando o crente se torna rebelde, Deus deixa passar enfermidade, perde o emprego, e enfim, uma série de afrontas que recebe do inimigo, não consegue dormir direito. É tudo com a permissão de Deus, para a pessoa se arrepender e se voltar para Deus. Mas há pessoas que são rebeldes, ele não se volta para Deus e ainda vai buscar auxílio no médico, no dinheiro, lá no Pai de Santo Dias, vai buscar auxílio neste, naquele, ele olha para outros lados, mas não se arrepende diante de Deus. É interessante. Eu recebi uma mensagem, eu achei muito assim, ilustrativa, e gostei. Um pastor pregando disse: olha, eu conheci a irmã Célia, tinha um filho, e ela era da igreja, uma irmã fervorosa, e disse: pastor, eu quero que o senhor conheça meu filho, ele recebeu um dom impressionante. Qualquer instrumento, ele nunca viu um instrumento, mas se botar na mão dele, ele toca. Ah, é? Ele disse: então vamos ver se é isso mesmo. Ele disse que apareceu um índio, Terena, e esse índio tocava uma folha de árvore assoviando, tocava música na folha de árvore. Ele disse: agora eu vou desafiar esse menino, vem cá, você diz toca instrumento, você toca a música na folha? Deixa eu ver a folha, me dá a folha aqui. Qual é o hino que o senhor quer que eu toque nessa folha? Ele disse: então toca hino tal. E ele foi lá e tocou o hino tal. Aquele menino tinha um dom maravilhoso, era muito brincalhão. Aí o pastor contou que o primo dele veio lá do exterior e disse: rapaz, você está dando bobeira aí, rapaz, com esse dom todo, a igreja não te dá nada, vem cá, vamos montar uma banda e nós vamos ganhar muito dinheiro.
nós vamos ganhar muito dinheiro aí, tocando aí música no mundo. E ele gostou da ideia, disse, quer saber de uma coisa? Falou com a mãe, mãe, a partir de hoje eu não sou mais crente não, vou montar uma banda e vou tocar para o mundo aí. E essa banda se chamou Mamonas Assassinas, e se tornou uma das bandas mais famosas do Brasil. E esse menino, não sei se é o Dinho, o nome dele, ele ganhou muito dinheiro. E aí a mãe falava, alguém falava, um dia a mãe disse, pastor, só pode vir na minha casa, o filho está aqui. Ah é? Eu vou para já, fala com ele que eu vou para já, para orar com ele aí. Quando chegou, o menino se escondeu, já era um jovem maior, se escondeu, mas não deu para... ele parece que estava brincando, quando o pastor chegou, pegou e disse, e aí, Odinho, isso e aquilo, pastor, está aqui, ó, toma um cheque de 5 mil reais aí para o senhor, pensando que ia agradar o pastor. Ele disse, olha meu filho, eu vou até aceitar que esse dinheiro pode me abençoar no meu ministério, mas eu não vim para isso não, eu vim para falar com você, uma palavra, você precisa ouvir essa palavra, Jesus te ama, está na hora de voltar, não, mas eu não vou voltar agora não, porque eu conheço o evangelho, mas quando eu ficar velho eu volto, eu vou ganhar muito dinheiro ainda, eu estou no auge da carreira, famoso no mundo todo, eu estou no auge da carreira, vou ganhar muito dinheiro, eu não vou voltar agora não, mas eu conheço o evangelho, quando eu ficar mais velho eu vou voltar. E o pastor disse, agora eu vou mostrar a foto dele aqui mais velho, era um corpo trucidado num acidente de avião, todo sem braços, sem pernas, sem cabeça, cortado no pescoço, aquele pedaço de corpo ali, esse é o menino que ficou velho e não quis voltar para o Senhor. Então ele disse, a hora é agora, não deixa para depois. O rei Acais fez a mesma coisa, não quis saber de Deus, ele foi buscar recurso no homem, ele se apoiou neste, naquele, naquela, foi buscar ídolos, deuses de outros países, foi lá na Assíria para pedir ajuda do rei como demonstração de agrado, disse, eu vou adorar o Deus de vocês, manda cópia desse altar que nós vamos fazer um altar desse lá em Jerusalém e vamos oferecer sacrifícios naquele altar, e fez isto, empurrou o altar de Deus para o lado, colocou o outro ali e começou a oferecer sacrifícios a deuses estranhos. Ele provocou muito Deus a ira, e Deus com paciência foi mandando profetas, entre eles o profeta Isaías, mas ele não quis ouvir ninguém, até o final da sua vida, quando morreu. Foi um exemplo muito ruim e ficou registrado na Bíblia. Deus usou de misericórdia, porque o filho dele viu tudo aquilo e disse, não dá, o país arrasado, o povo passando fome, e Deus irado contra nós, se a gente continuar nesse caminho, breve não vamos existir mais. Então a única possibilidade é que a gente se volte para Deus imediatamente. Tomou a decisão de se voltar imediatamente para o Senhor, abriu as portas do templo, chamou os sacerdotes, purificou tudo e começou a buscar a Deus. Foi quando Deus começou a ser propício, Deus começou a agir e fazer as coisas acontecerem, e o país foi se restaurando de novo, e o rei Ezequias pôde ver Deus agindo e muitos milagres acontecendo. Isso tudo fica registrado para nós na Bíblia, para nós estarmos tirando lições. Quem foi que gerou essa praga de um rei Acais? Isso é uma praga daninha que influencia os outros. O rei tem bastante influência sobre o povo dele. Deus estabelece uma responsabilidade muito grande para os líderes, e Deus chama todo cristão para ser líder de alguém. Todo cristão é chamado para fazer discípulos. Nenhum cristão é chamado para ficar esquentando o banco de igreja, cadeira, assentado a vida inteira, só recebendo e assistindo reunião. Cada um é chamado para dar fruto e fazer discípulos. Amém?
Isso é a lei que Deus estabeleceu na igreja. A lei natural é: todo homem, toda mulher podem e devem se casar para procriar, gerar filhos. Quando não acontecer, é exceção. Mas em princípio todo homem é chamado para ser homem e pai. Toda mulher é chamada para ser esposa e mãe. E assim todos são chamados para liderar a vida de alguém. Os pais vão liderar os filhos e educá-los. Esse processo se chama educação. Os filhos, e a gente faz bem quando educa os filhos no caminho do Senhor. Mas espiritualmente, na família chamada a família da fé, que é a família bastante valorizada pelo Senhor, Jesus chegou a dizer: a minha família verdadeira, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são vocês. Os meus irmãos que ouvem a palavra de Deus e a praticam, vocês são a minha família. Quando a gente entra para o Evangelho, entrega a vida para Jesus, nós somos família de Deus. Cada um dessa família de Deus é chamado para fazer discípulos, nenhum é chamado para se acomodar, e Deus vai cobrar cada um dar fruto. Que fruto é o que vamos dar? É transmitir o Evangelho para os outros, pelo exemplo, pelo testemunho, pela palavra, pela visitação, pela atuação. É o que cada cristão é chamado para fazer. Mas exatamente muitas dificuldades vão acontecer, e há também algo muito interessante: o mau exemplo influencia muito os outros. Alguém que não aprendeu a ser discípulo não pode fazer discípulo. Alguém que não viu um bom exemplo, ele vai ficar um pouco atônito, sem direção de como prosseguir no Senhor. Os líderes precisam dar exemplo, fazer discípulos, e os discípulos serem preparados para fazer outros discípulos. Isso tem que ficar assim muito claro. Que é ser um discípulo? É aquele que acompanha o seu mestre, está sempre com ele, dá relatório da sua vida, busca orientação e obedece a sua orientação. Isto é que é ser discípulo. E depois é ensinar a mesma coisa para as outras pessoas. Não é muito difícil. Quando alguém entra para uma organização militar, ele vai aprender, e não é difícil ele aprender, porque lá todo mundo pratica os mesmos princípios de submissão, a hierarquia, a disciplina militar, todos aprendem. Depois os novos que vão chegando vão aprendendo também, e assim toda a corporação está debaixo de disciplina. A igreja era para ser assim: cada um tem um compromisso com Deus. Uma vez por semana o culto a Deus é sagrado, é mais importante que tudo, porque é para Deus, tem que aprender. Você vai largar tudo, qualquer outra coisa, para o compromisso do culto a Deus, que vai ser o mais importante na sua vida. Mas por que as pessoas não aprendem isso? Porque os crentes velhos não praticam, não dão exemplo, e os novos não aprendem. Fica uma situação muito ruim. Os erros lá de trás vieram passando de rei para rei. O rei Uzias foi um bom rei. O pai dele, Amazias, foi quase bom, digamos assim, mas errou. Uzias foi um rei bom durante os 52 anos do seu reinado. No finalzinho se ensoberbeceu, fez o que não devia fazer e morreu leproso. Mas aquele mau exemplo passou para o Jotão também. O Jotão reinou pouco tempo, foi um bom rei, fiel a Deus, obediente. A Bíblia diz que ele foi bem sucedido porque dirigia os seus caminhos de acordo com a vontade de Deus. Foi um bom rei, o rei Jotão. Mas ele teve erros também, por exemplo, de não educar o Acais, ou não preparar um filho melhor para ser rei. Ele tinha que saber que a qualquer hora podia morrer, e quem ficasse no seu lugar, se estava preparado ou não. Mas ele aparentemente não ligou. Foi um bom rei por ele e não ligou para os outros. Nós encontramos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que são crentes assim: a minha vida está mais ou menos, estou me acertando com Deus, vou à reunião, e os outros, eu não quero nem saber dos outros. Quantos irmãos não visitam ninguém? Mas a religião verdadeira,
tem essa base, mostrar o amor, mas não só na reunião, mostrando o sorriso, que a gente deve fazer também, cumprimentar todos os irmãos, não ter pressa de ir embora, cumprimentar todos os irmãos, procurar saber como é que está a vida de cada um, mas não dá para fazer isso na reunião. Há irmãos que nós sabemos e vamos ficar sabendo que estão passando necessidade, problemas, fraqueza espiritual, enfermidade. Tem que visitar. As pessoas carentes não estão aqui. Os irmãos que estão doentes não estão hoje aqui, eles estão em casa ou internados em outro lugar. Os que estão fracos na fé não estão aqui. Quando a gente consegue vir é porque a gente já tem alguma reserva de força espiritual. Quando a pessoa está muito mal espiritualmente, não está aqui. Quando a pessoa está vivendo em pecado, a primeira coisa que ela faz é fugir da reunião, para não encarar os irmãos. Envergonhada pelo seu pecado, ela foge. Então as pessoas fracas, necessitadas, carentes, doentes, não estão aqui. E aí? Precisam ser visitadas. A religião verdadeira é a gente ir visitar aqueles que precisam, levando o amor, a oração, o apoio, a mão estendida. Eles se firmem no Senhor. Isso é o que Deus quer de nós. O Jotão foi um bom rei, porém acomodado. Quantos irmãos estão sendo crentes bonzinhos, porém acomodados? Mas essa acomodação acaba contagiando os outros também e permitindo uma fermentação ruim, no meio do povo de Deus, a ponto de gerar um Acais. Não devia ser novidade para quem acompanhava os acontecimentos. Quando vê um rei Acais crescendo, menino rebelde, voluntarioso, mentiroso, enganador, olha, quem tem um pouquinho de cabeça vai ver, essa criança está crescendo, um adolescente, é o filho mais velho do rei, ele vai ser rei no lugar do pai. Quando ele for rei, como é que vai ser? Ele não tem condições, não gosta de estudar, cabeça ruim, malícia a toda hora, como é que ele vai ser rei? Estariam preocupados, mas pelo jeito nem o pai Jotão se preocupou. Um rei muito bom, dirigia os seus caminhos de acordo com a vontade de Deus, mas não dirigia os outros. Muito crente é bonzinho, mas não faz discípulo. A vida dele está mais ou menos, mas não ajuda os outros. Então está perdendo a grande oportunidade da vida cristã, que é de usar o amor para abençoar outras pessoas. Então nós vamos aprendendo essas lições. Como pode um Acais ser tão ruim? Ele não começou a ser ruim depois que começou a reinar. Aquilo era uma semente desde o início da vida dele, que estava encalacrada nele, uma semente que germinou na malícia, não teve quem cuidasse dele, não teve quem exortasse. O pai não se preocupou com o fato de que ele poderia ser rei no lugar do pai, porque o pai podia ter tomado outra providência, já em vida, ainda nomeado um outro filho melhor como rei no lugar, mas não, ele deixou as coisas acontecerem e por omissão o Jotão deixou aquele Acais, que foi uma verdadeira praga no meio de Israel e contaminou muita gente, despertou a ira de Deus. Tudo está registrado para a gente aprender. Nós somos falhos, mas a graça de Deus é forte, a misericórdia de Deus é grande. Deus tem remédio em Jesus para tudo, para todos os males que nós possamos ter, existe remédio em Jesus. Não há ninguém tão ruim que a graça de Deus não possa perdoar, limpar, purificar, restaurar, fazer uma nova criatura. Aliás, isso tem sido a tônica. As pessoas piores no mundo, quando se convertem, são os mais fervorosos, são os mais dedicados a Deus, porque eles se lembram do passado, eles sabem o que eles eram no passado. Mas o crente bonzinho, sei lá, acha que tem méritos, algum merecimento, e nem se preocupa muito, porque afinal de contas ele nunca foi tão ruim quanto os outros, então ele tem algum merecimento diante de Deus. Triste situação essa é a pessoa pior
como Jesus diz naquela carta no Apocalipse, ele diz: tu pensas que és alguma coisa, na verdade tu és miserável, pobre, cego e nu. Arrepende-te dessa tua vida de crente acomodado e passa a se humilhar e aprender enquanto é tempo, porque ainda há tempo, mas em algum momento o tempo vai acabar e a oportunidade também, e se você não se arrepender logo, pode ser tarde demais. E que Deus nos fale na vida desses homens, para a gente poder aprender com os erros dele, para a gente poder ser estimulado pelos acertos, pelo bom exemplo, e que possamos deixar bom exemplo para os que estão conosco. Se a gente for tolerante com o erro, o mal se multiplica. Se a gente se segregar do erro, se santificar, isso é santificar. Alguém está com a vida reprovável, e a gente vai notificar a pessoa: meu irmão, eu não tenho tido satisfação de andar com você. Ou você muda, vai melhorar a sua vida com Deus, buscar as coisas de Deus, ou eu não vou poder estar com você. Tem que ser assim a atitude do crente: se santificar, se separar do que é contaminado. A pessoa só pensa nas coisas do mundo, a pessoa diz que conhece o Evangelho, não quer saber de Deus. Meu irmão, não dá para a gente andar assim. Dois não vão andar sem acordo. Eu quero buscar o Senhor, você quer andar desse jeito, não vai dar certo. A gente tem que se separar para não se contaminar também, mas para poder ser exemplo com os outros, e mais, para poder ter tempo com quem quer buscar o Senhor, para dar alimento para quem tem sede, e não perder tempo com um crente acomodado que não quer mais nada. Vamos aprender essas lições. Por omissão, nós podemos estar criando cobra dentro de casa. Depois, só quando a cobra crescer e ficar bastante venenosa e picar e matar pessoas, que a gente vai descobrir que criou uma cobra dentro de casa. O Senhor nos manda vigiar. O Jotão, sem saber, estava criando uma serpente de todo tamanho e venenosa dentro de casa. Nós que amamos o Senhor, podemos estar abrigando uma cobra muito perigosa, um irmão ao nosso lado, um filho dentro de casa, uma pessoa no nosso relacionamento, que vai causar muito estrago na obra de Deus. Que o Senhor nos alerte, para a gente tomar cuidado com quem anda, com aquilo que nós estamos fazendo e com aqueles com quem nós estamos lidando. A lógica, o bom senso, isso tudo nos ensina que nós devemos investir em quem tem sede espiritual, nos unir com quem está buscando a Deus. Se nos afastarmos daquele que anda desordenadamente, amando o mundo e as coisas que há no mundo, senão a gente vai se contaminar andando junto com essa pessoa. Vamos buscar o Senhor enquanto é tempo.